Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Sanepar. Sanepar, vocês sabem que eu gosto dela, é uma empresa que eu acho bem subestimada, né? Muita gente não gosta porque ela tem unities ou porque ela seja estatal, mas aqui, olhando ela mais a fundo, né, você vê que esse primeiro processo de unitização dela foi muito bom para a empresa, né? Diminuiu um pouco, né, a influência que o governo do estado tinha, então foi melhor para o acionista minoritário. E assim, um dos pontos fortes da Sanepar é o controle de custos, que geralmente é um dos problemas das estatais, né? Ela é bem eficiente, tem controlado bem os custos, o que proporcionou uma melhoria no resultado nos últimos tempos. Então, acho que é uma empresa, tudo bem, se você tem grandes filtros para esse tipo de empresa, mas para quem analisa mais a fundo, consegue ver que, né, ela não é mais do mesmo, né? Ela é bem diferenciada. Então, uma empresa de saneamento, né? Óbvio, mas não sei se alguém aí não conhece. Empresa de saneamento do estado do Paraná. Então, por mais que hoje, né, o marco legal tenha liberado aí atuações diversas, mas ela foca no estado do Paraná, tem a maior parte dos municípios. Lembrando, saneamento é uma concessão municipal, tá? E normalmente são as empresas estaduais que tocam por uma questão mais de investimento, né, de capacidade. Para um município fica puxado fazer muito investimento nesse sentido. Então eles fazem um contrato com a empresa do estado. Embora hoje em dia já tem um monte de empresa privada e tal. Tem alguns municípios que tratam abastecimento por conta própria, mas esse é o caso mais comum. Então tá aqui, né, de Curitiba, a sede dela, os resultados do terceiro trimestre, um belo de um resultado, né? Então, um crescimento de EBITDA aí muito expressivo, 30%. Tudo bem que, olhando a margem de comparação, a base de comparação do ano passado, não foi aquelas coisas. O terceiro tri do ano passado foi um pouco mais fraco. Foi quando começou o problema da crise hídrica. Mas ainda assim, né, nos 9 meses de 2020, tá 2020 aqui, mas deve ser em relação a 2020, né? O resultado foi muito bom, né? Um crescimento expressivo. Na verdade, acho que eu tô vendo errado, né? Eu acho que é isso aqui. Essa é a margem, desculpa aí, pessoal. Essa é a margem atual, né? De 44%. Então, aquilo que eu falei, a empresa de saneamento, ela cresce devagar a receita, né? Ela tem três drivers principais de crescimento de receita, que é o aumento do volume, né, consumido, o aumento das ligações, né? Você vai ligar em mais casas, mais comércios e tal, e o aumento de tarifa. E nenhum deles, assim, é expressivo. Esse crescimento aí de ligações é 2%, 1%, 2%, 3%. Né? Tarifa, às vezes, vem um aumento maior, às vezes fica muito tempo sem. Então, o crescimento do top line ele é mais ou menos constante e baixo. Então, o que ela tirou da cartola, principalmente para expandir essa margem, foi no controle de custos, tá? Mesmo seja estatal, uma empresa que controla bem, é bem administrada, tá? Então, tem que dar os méritos para ela e não cair no senso comum, né, de que estatal é mal gerido. Então aí, perdão, isso aqui é a margem EBITDA, não é o crescimento, embora ficou confuso, né? A margem está muito boa, a evolução do lucro é aquilo que eu estava falando, né? De 160 milhões para 260, dá a impressão, né, que a empresa se reinventou. Mas esse resultado em 2020 que veio meio fraquinho, então a base é meio fraca, mas não quer dizer que tenha sido ruim, né? Foi muito bom esse resultado aí, né, excepcional mesmo nos 9 meses aí, né, uma visão mais de longo prazo, tá, né, também um crescimento bem interessante para esse tipo de empresa. Tá? Esse é o número que eu comentei das novas economias, novas ligações. É isso, mais dois, mais três, mais um, né, não é muito mais que isso. A empresa acaba ganhando mais no reajuste tarifário. Depois a gente fala um pouquinho. Dívida líquida EBITDA dela sob controle. Quando eu comecei a analisar, ela era 1,5. Mas não é que ela reduziu a alavancagem, é que ela está aumentando o EBITDA, né? Então fica lá com aquela dívida padrãozinho, tranquilaço. E receita tá aí, né? Sobe dígitos modestos, né? Nesse tri foi excepcionalmente bom, mas a receita, o ganho maior tem vindo aqui, né? No lucro, no EBITDA, pelo controle de custos. Investimento, muita gente compara empresa de saneamento com as elétricas, né? Pela característica de ser utility, de gerar muito caixa, de pagar dividendo. Mas tem uma diferença fundamental, é que essas de saneamento tem muito para investir ainda, né? Então a gente já vai ver lá, a Sanepar tem a cobertura hoje de tratamento de água de 100%, então ela oferece água tratada em toda a sua área de concessão,
mas de esgoto não, né? De esgoto é uma área de cobertura de uns 77, acho que está. Então tem muito para crescer, além do investimento normal de expansão, tá? Então elas acabam investindo mais, distribuindo menos dividendo, porém esse investimento lá no futuro vai entrar no cálculo da tarifa, né? Então acaba que ajuda a empresa também, não só no aumento do volume, mas com o reajuste tarifário no futuro. E a empresa tem acelerado, né, o plano para aumentar a cobertura e tudo mais. Aqui um resuminho da DRE dela, a receita a gente viu lá, subiu até que bem, né, 13%. O resultado operacional veio bem mais forte. Esse TRI aconteceu alguma coisa de estranho, não foi um TRI muito redondo da empresa. Por isso que parece que veio um resultado fantástico, né? 50% de EBITDA, 60% de lucro. Veio muito bom, tá? Mas essa base aqui é um pouquinho fraca. Que mais? Então, aqui a gente vê os principais cidades onde ela tem a concessão. Lembrando, né, ela é uma empresa estadual, a atribuição de saneamento é das cidades, então as cidades fecham um contrato, né, no caso do Paraná, com a Sanepar, ou tocam por conta própria, ou enfim, hoje acho que com o marco legal pode contratar uma outra empresa, marco legal do saneamento. Mas a Sanepar, ela tem contrato com as grandes empresas, as grandes cidades paranaenses, e por um prazo muito grande na maior parte delas, né? Então Curitiba 27 anos, Londrina 24, tem uma outra aqui, Ponta Grossa, Cascavel um pouco menos, mas a maior parte das grandes cidades é mais de 20 anos de concessão, então ela não precisa se preocupar com o marco que trouxe mais competitividade, né? Abriu espaço para mais gente competir. Então aqui a gente vê, ela tem 100% de tratamento de água e 77% de coleta de esgoto, tá? Então todo o esgoto que ela coleta é tratado, só que ela não coleta esgoto em toda a área, então você tem uma parte que vai ter fossa séptica, ou mesmo, né, um esgoto aí não coletado, infelizmente, né? Então tem espaço para melhorar nisso aqui ao longo do tempo, dos investimentos. A gente já viu que ela está investindo aí, aumentando o ritmo de investimento. Um dos motivos é esse. Então tem aqui os contratos que eles estão renovando e tal. É bem tranquila a situação dela em relação a isso, né? As principais cidades. Curitiba é 20% da empresa, que é a capital, tá? Quase 30 anos, tá? Bem sossegado. Esse é o número mágico que eu comentei. Água tratada 100%, que já é muito bom, comparando com o Brasil é excelente. E a rede coletora de esgoto ainda tem bastante para melhorar. Então aqui a gente vê a evolução do resultado, né? As ligações de água vai aumentando um pouquinho, né? 2,5%. Que mais? Ligação de esgoto 3. O esgoto tende a ir mais rápido porque ele tem uma área de cobertura inferior, né? Não é ir mais rápido, desculpa, né? Aumentar mais as ligações de esgoto por conta da área de cobertura que é mais baixa. Então, normalmente esse número aqui vai ser mais alto que esse aqui. Ok, volume. Você pode ter um aumento de volume a partir das mesmas ligações, né? Simplesmente o pessoal consumindo mais água. No momento, né, o estado do Paraná estava vivendo uma crise hídrica, principalmente a região metropolitana de Curitiba. Então, inclusive, o aumento do volume nem está sendo incentivado. A empresa está fazendo campanha para o cliente economizar, né? É o contrário. Por isso que aqui a gente vê até queda nos 9 meses no volume. Mas faz parte, né? Um cenário de crise hídrica, isso é normal. Enfim, volume faturado de água, volume faturado de esgoto. O que mais? Tem um índice de perdas, né? Claro, isso aqui está fora de escala. É bem próximo os valores aqui, mas nos últimos anos tem melhorado um pouquinho. O que mais? Mais uns números, número de estação de tratamento, de posto de captação, tudo mais, de esgoto, quilômetros, enfim. Aí eles comentam, o release da Petrobras melhorou muito. Petrobras, hoje tá difícil, tô trocando as palavras. Da Sanepar melhorou muito nos últimos anos, tá? Tá bem mais explicadinho. Antes era bem tosco, para falar a verdade. Era feito de uma forma bem simplista, mas melhorou bastante. Agora eles estão explicando sobre a crise hídrica, né, os decretos, o que aconteceu. Então eles cortaram a distribuição, tudo mais. No fechamento do terceiro trimestre, o nível dos reservatórios da região metropolitana de Curitiba estava em 49%. Já bem melhor que o ano passado, né, que era 29%. E hoje, só para deixar, né, o pessoal mais tranquilo, isso aqui você vê no site da Sanepar mesmo. Né, qualquer dia você pode ir lá acompanhar. Hoje está em 70 já quase, né, 69.
Então já recuperou bem, né? A temporada de chuvas ela vai ainda até ali março, mais ou menos. Então, provavelmente o ano que vem a gente vai entrar com reservatórios cheios, né? Uma preocupação a menos para a empresa que estava incomodando um pouquinho nesse último ano, né? Ano passado estava bem ruim, entrou esse ano, né, em dificuldade e, enfim, agora tem tudo para melhorar. A gente já está vendo que já está 70%, né, nos reservatórios. Então, aqui estava o nível, né, na época do release, mas o nível atualizado hoje, né, já melhorou bem. Enfim, vamos para os dados financeiros. Então, a receita, a gente vê que ela cresce mais que aqueles 2, 3% de ligações, né? Eu comentei, a receita é influenciada pelo volume, né, de água e esgoto faturado, mas também pela tarifa. Então, houve aí um reajuste tarifário no período que proporcionou um aumento aí de uns 13%, né? Nos 9 meses aqui, 7%. Então, né, no final, né, um pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, a receita dela cresce geralmente isso aqui. High single digits, né, mais ou menos. Um dígito único mais alto. 7, 8, 9, uma coisa assim. Lá, impostos, tá aí, receita no trimestre 13. Teve alguma coisa nesse terceiro tri de 20, tá? Não sei se foi decorrente da crise e tal, porque tá um pouquinho acima do normal mesmo. Esse resultado foi meio fraco. Mas olha aqui os 9 meses, né? Dá pra ver 7% de crescimento de receita. Custos e despesas. É aqui que a Sanepar faz a mágica dela, né? Então a gente vai ver que ela cortou o custo, tá? Daqui que tem vindo o ganho mesmo de produtividade da empresa. Já que a receita é meio limitada. Mas o trabalho que eles têm feito, desde que eu acompanho ela, faz uns 4 anos, no controle de custos, é muito bom, tá? Então, eles têm... É uma empresa estatal? É, mas tem programa de demissão voluntária, tem um programa lá de aposentadoria incentivada. A gestão minimamente, assim, não sei, se fosse uma gestão privada, podia rodar com menos que isso de custo? Poderia, mas ao que nos parece, aos números que chegam, parece que é muito bem feitinho. A gente tá vendo corte de custo, o pessoal administrando. Isso que tem, assim, a energia elétrica que deu uma disparada e tal. Mas o controle no geral de custos é muito forte. Olha os custos com o pessoal aqui. Né? A diferença, né? Que é o 30%. Né? Tudo bem que, enfim, né? Pode ter tido alguma coisa extraordinária aqui. Mas é um trabalho muito bem feito pela empresa que, né, a gente viu a receita sobe um pouquinho, mas quando você corta custo, o impacto no resultado operacional é muito bom, né? Então esse é um ponto forte. E aí quem olha a empresa apenas superficialmente, né, a empresa estatal, tal, não sei o quê, né, mas você vai ver aqui, poucas empresas privadas conseguem isso aqui, né? Então aqui eles estão explicando, diminuir o número de empregados, eles têm esse programa de aposentadoria incentivada e tal. Aí teve um acordo, enfim, né? Esses custos, eles acabam variando. O resultado da Sanepar, ele vem dependendo dos custos, tá? Se houve um controle bom de custo, vem um resultado forte. Se veio, né, uns custos mais altos, vem um resultado ruim. É simples, porque a receita varia muito pouco, que a gente viu, né? Então aqui que determina se o resultado foi bom ou não. No caso, né, eles cortaram bastante, né, veio um resultado muito bom. Né, esses custos não tem muito o que fazer, né, com material, com energia elétrica, né, faz parte do business, mas com pessoal, com outras coisas, ela consegue administrar. Tem o resultado financeiro, né, aumentando um pouquinho a taxa de juros, piorou um pouquinho, nada demais, a dívida dela é bem sob controle, então parece, uau, piorou o resultado financeiro, mas o efeito de taxa de juros, tá? Embora nominalmente aumentou pouca coisa a dívida, né? Menos que o EBITDA, então a gente viu até que o indicador dívida líquida e EBITDA está reduzindo. E no final, o lucro líquido veio muito forte em relação a 20, né? Terceiro trimestre de 2020, que foi especialmente ruim, não lembro por quê. Mas só olhar os 9 meses aqui, ó, tá crescendo 20% lucro líquido. É excelente para esse tipo de empresa, né, mais sólida, mais velho. Isso aqui você sabe que se tiver uma crise, a empresa não sente, né? É uma empresa resiliente, né, conservadora, sólida e está entregando 20% de crescimento de lucro líquido, né? Por isso que eu acho ela tão interessante assim. Tá aí, resultado econômico, lucro, aí tem uns ajustes, né? Tirando os não recorrentes, ó, aí já fica um resultado mais comparável, né? Então, o que aconteceu? Teve justamente, foram gastos altos com o programa de aposentadoria incentivada lá em 2020. Foi o que baixou o resultado aqui excepcionalmente, né?
Então, tirando esse não recorrente, aí assim, né, é mais do que eu falei, um crescimento mais suave. Mas tá crescendo, né? Tá excelente. Que mais? No ajustado aqui, né, não tá crescendo 20 também, né, tirando os não recorrentes. Isso tá bom. Que mais que tem? Resultado econômico financeiro, ativo, dívida. Você vê que ainda é meio antigão, né, a forma dos caras reportarem resultado. Evolução do ativo. Isso aí hoje em dia já não funciona, não faz muito sentido, né? Os indicadores, liquidez seca, liquidez corrente. Não tem por que ficar olhando isso aí. Então, o EBITDA a gente já viu que tem um ajustado, né? Sem os ajustes, teve um crescimento também expressivo, né? 20% no ano, na verdade um pouquinho menos. Mas, né, margem EBITDA de 40% é muito bom, né? Muito, muito bom. Os investimentos crescendo, isso é bem interessante. A empresa está investindo para crescer, né? E isso depois vai se refletir nos resultados. O endividamento, aquilo que eu falei, ele nominalmente ele deu uma aumentadinha, né, de dívida líquida, melhor ver, em relação ao período passado. Só que o EBITDA cresceu mais, então a alavancagem, né, dívida líquida e EBITDA reduziu, né? Aqui nessa comparação não, mas eu lembro de ser 1,5. Quando eu comecei a acompanhar a empresa, reduziu um pouquinho. Mas eles vão levando ali bem nesse ponto sweet spot aqui, tranquilo. Tá, aqui tem todos os empréstimos, os custos deles, prazo de vencimento, a dívida bem de longo prazo. Né, para saneamento, você consegue endividamento de longo prazo a juros baixos, geralmente. Tem umas linhas de crédito. Ela tinha uns financiamentos do Japão uma época. Não sei se tem ainda. Ó, tem umas dívidas em euro. Estrangeiro, grana estrangeiro, 1 e pouco% só. Aqui em euro, né? A do Japão não tem mais. Tinha em iene, tinha dívida em ienes. Legal. Agora só tem um pouquinho em euro, é quase nada. A maior parte da dívida dela é com a Caixa. Enfim, aqui eles vão explicar bastante sobre reajustes, tá? Ela vive em um momento meio conturbado de reajustes. Ela acertou um reajuste com a agência reguladora lá, né, a GEPAR, que o Ministério Público questionou, aí cortou, aí depois voltou, né? Mas o importante é a gente olhar por cima. Uma hora vem esses reajustes, né? Mesmo que deu uma segurada durante um tempo, foi durante a crise hídrica, né, que o pessoal falou: nós estamos em crise e vocês não vão reajustar, não. Então deram uma segurada, depois liberou, enfim, né? Mas tá tranquilo. Não é nada. É uma questão que impacta diretamente o resultado da empresa. Enfim, não tem o que fazer, vai impactar. E outra, esse aqui é um outro erro comum de análise. Tem gente que acha que se fosse uma empresa privada seria melhor. Seria a mesma coisa, porque a discussão, essas tarifas, não é o governo que põe e acabou. Né? A Sanepar discute com uma agência reguladora, e aí depois tem consulta pública, tem o MP que se mete, tem a justiça que se mete. Então isso aí aconteceria qualquer que fosse o operador de saneamento. Né? Você tem que aceitar que saneamento básico é uma área econômica, mas que tem uma função social bem grande, né? Bem importante. Então isso aqui vai acontecer, faz parte do resultado dela. Tem horas que fica sem aumento, depois volta. Aí o pessoal dá o desconto, enfim, né? Tá super tranquilo aí. Quer dizer, super tranquilo não. É uma área que vem e vai, mas faz parte, né? Tem que aceitar. Que mais? Mercado de capitais, capital. Isso que eu comentei antes das units, o estado do Paraná tinha 90% das ordinárias. E aí, num movimento que incluiu, né, criar as units, reduziu para 60%. Melhorou a governança da empresa. Então foi positivo no caso dela a criação das unidades. Que mais que tem de bom aqui? Acho que nada de interessante. Payout de 25, mas geralmente ela paga um pouco mais. Tem lá, dividendos. Né? Esse ano aqui, o que já teve de rendimento do primeiro semestre, aí tem tudo para ser mais alto. Né? Ano passado, acho que ela deu uma segurada, se eu não me engano, devido à situação de crise lá. Coronavírus, enfim, é isso, pessoal. Sanepar não é aquela empresa dinâmica, uau, vendas, market share, não sei o que. Mas entrega, é redondinho, a gente viu um crescimento bem bom até para uma empresa tão redonda, né? É das empresas mais resilientes que tem no mercado, né? Consumo de água é uma coisa que sofre muito pouca influência
atividade econômica. E é isso. O ano que vem deve ser um ano meio turbulento por conta das eleições. Sempre é o ano pré-eleição, né? Uma expectativa de como vai ser o governo que vai entrar. Mas pensando no longo prazo, né? Dá pra levar bem tranquilo isso aí. É uma das empresas mais sólidas para você ter na carteira aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então, isso foi por hoje. É só. É isso que eu tinha para falar sobre a Sanepar. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!